Convido, então, Alexander Boing Noronha Dias e Rodrigo Moura dos Santos, que vão proferir a palestra com o tema Evangelho de Natal. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Lud já perguntou já. Tem alguém vindo a primeira vez hoje? Sejam bem-vindos. São de outras religiões? Alguém de outras religiões? Sim? Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Rodrigo, o Alex está perguntando aqui, qual que é a nossa religião? O Alex pergunta, né? Mentalmente falando. Nossa religião é a caridade. Nossa religião é o amor. Nossa religião é o aprendizado. E hoje, vamos falar sobre o Evangelho de Natal. Vamos falar de Jesus, vamos falar dos nossos mentores, nossos guias, e vamos agradecer também por tudo que nós temos. Aprendendo hoje, falando sobre o Mestre Jesus, aprendendo que o Mestre Jesus sempre traz a boa nova para nós. Aprendendo que a vida com Jesus é renovação. E agradecendo aos nossos mentores queridos, agradecendo cada aprendizado, agradecendo a alegria de viver. Rodrigo, o mundo está tão triste, mas a visão do mundo quem faz somos nós. Se eu faço bem, o meu mundo se torna alegre. Rodrigo, me fala uma coisa. Você está dizendo do nosso interior? Sim, do nosso interior. Aquele que vive o Evangelho é a transformação constante do interior. Como assim? Rodrigo, mas se eu colocar uma camisa, um perfume, uma roupa, uma bolsa, vai adiantar? A reflexão que eu faço com vocês hoje, vai adiantar? Se eu não mudar interiormente? Eu posso colocar uma camisa de marca agora, que coisa mais linda a camisa, ou uma bolsa da moda, tantas mulheres gostam. Mas se eu não mudar interiormente, vai adiantar alguma coisa? Faz de conta que eu sou chato aqui pro meu amigo Alex. Ele trabalhamos junto, nós dois. Mas sou uma pessoa insuportável, mas passo perfume, tenho uma bolsa bonita, tenho uma camisa bonita, uma calça jeans da moda. Será que vai ser bom para ele e para mim isso? O que você quer dizer com isso então, Rodrigo? Que o mais importante é o nosso interior. Não adianta eu usar uma camisa de marca, não adianta eu usar um perfume da moda e eu não mudar interiormente. Não adianta eu ter dinheiro e não ser uma pessoa boa. Não adianta eu viver lá fora e ser diferente aqui. Rodrigo, interessante esse assunto. Me fala um pouco de Jesus. Jesus é o ser mais especial que passou por essa terra. Jesus é amor, carinho, bondade. E sempre está nos chamando para trabalhar para Ele. Nós hoje estamos aprendendo a carregar nossas cruzes. Cruzes são essas: orgulho, vaidade, egoísmo. Ah, Rodrigo, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Então eu posso falar para você, você é um anjo, porque eu sou ainda. Eu tenho muito que aprender nessa vida. Ah, Rodrigo, mas você fala do orgulho, como assim? Eu não sou orgulhoso. Ah, mas se você chega num grupo de WhatsApp, se você chega num grupo do trabalho e gosta de ficar se mostrando para os outros, então você é orgulhoso. Ah, eu não sou não, estou longe disso. Mas carregar a cruz para Jesus é se modificar. Carregar a cruz para Jesus é trabalhar para Ele. Como assim trabalhar para Jesus, Rodrigo? Me dá um exemplo maior. Por exemplo, hoje aqui, faz de conta que a Lud combinou comigo e com o Alex, mas eu não conheço o Alex para dar palestra aqui hoje. E ele também não me conhece. Dois palestrantes que não se conhecem, nunca se viram na vida. Grande mentira, né, Alex? Muitas vidas já juntos já. A Aline, coitada, nem aguenta mais nós dois juntos. A esposa dele está aí, olhando para mim, né? Mas, faz de conta que nós combinamos de chegar aqui no mesmo horário hoje. Ele se arruma, eu também me arrumo, dou passo na minha família, ele dá passo na família dele. Mas daí nós nos encontramos aqui na Colombo de carro, atrasados os dois. Eu sempre estou atrasado, né? O Alex que o diga. E nisso, eu chego atrás do Alex e começo a buzinar para ele. Nunca vi ele na vida. E nisso ele olha para mim e também começa a buzinar para mim. E nisso um profere palavras chulas um para o outro, ou xingamentos. Tá, tudo bem. Daí chega os dois, estaciona o carro. Eu olho para a esposa dele, a Aline olha para mim, eu faço assim, né, de vergonha já, né? E nós dois entramos aqui na CELP, a Aline está rindo lá. E nós dois entramos aqui na CELP junto. Agora você imagina nós dois, falando de Jesus. Se lá na Colombo, nós acabamos de brigar. Você aguentaria, Alex? Eu acho que nenhum dos dois. A gente ia chamar a Lud aqui e falar, ó, Lud, dá a palestra, porque a gente não está preparado, não. Então temos que tomar cuidado às vezes.
Trabalhar para Jesus é renovação constante. Trabalhar para Jesus é renovação no coração. Trabalhar para Jesus é se modificar. Todo momento e todos os dias de nossa vida. Hoje, acabou de passar as eleições. E às vezes nós falamos, mas eu sou trabalhador de Jesus. Tudo bem, tudo certo. Mas eu e o Alex no grupo do WhatsApp, fica eu e ele falando de político tal, A e B e C. E começamos a brigar também no WhatsApp. Eu quero perguntar para vocês, se nós já vivemos várias e várias vidas, qual que é o meu partido nessa vida? Que partido eu sou nessa vida? Eu tenho que ser o partido da caridade. Agora, se eu brigo no WhatsApp junto com o Alex, porque ele é de um partido A e eu sou do partido B, que irmãos nós atraímos à nossa volta? O que estamos esquecendo? Ah, mas o meu partido é melhor que o dele. Seria a mesma coisa que eu falar para ele agora que o Grêmio é melhor que o Mengão dele. E nós estamos se entendendo aqui. Mas quem trabalha para Jesus, vive as coisas da terra, mas não sendo da terra. Compreende a escolha do outro e ele também compreende a minha escolha. Se respeitamos, trabalhar para Jesus é se renovar. Se eu não tiver essa renovação, eu posso parar e me perguntar no final do dia antes de dormir, o que eu estou fazendo com o Evangelho na minha vida? Compreensão essa que às vezes nós esquecemos. Compreensão essa que não é ler todas as obras espíritas, que é necessário também estudar. Não estou falando que não é necessário estudar as obras espíritas. É necessário estudar as obras espíritas. Mas praticar na vida diária é o nosso aprendizado. Estudamos, aprendemos e vem o mediúnico e vem a vida para nós praticarmos. Sem isso, não há aprendizado. Sem isso, eu sou um homem biblioteca. Acumulo um monte de conhecimento, mas na prática lá fora, encontro o Alex, ou o Alex no WhatsApp, ou o Alex no carro e começo a brigar com ele. Agora imagina, um irmão de vocês aqui me encontra num bar, bêbado. O que adianta eu falar aqui coisas maravilhosas de Jesus para vocês, mas não mudar meu coração? Nossa, Rodrigo, você parece estar bravo hoje. Não estou bravo não. Só trazendo hoje que trabalhar para Jesus é um significado maior, é uma alegria, mas a mudança interna tem que acontecer. Rodrigo, me fala de Jesus pequeno. Jesus com 12 anos ensinava os irmãos. Jesus com 12 anos tinha moralidade em si, tinha o Evangelho dentro de si. Jesus, o ser mais especial. Se renovar hoje não é falar de religião da boca para fora. Se renovar hoje na religião, aonde você está, ou na religião que você tenha, é se modificar. Amar a vida, amar a Deus, amar os seus atos. Eu posso aqui hoje mostrar para vocês todo esse falatório que é necessário. Mas se eu não amar o próximo, se eu não praticar a caridade, não adianta. Eu posso chegar na minha casa hoje, sair daqui com a maior alegria da vida, chegar em casa e brigar com todo mundo. Agora eu fico imaginando o Alex e a Aline me vendo chegando em casa, nas lives da vida. Você imaginou já o Alex me vendo e a esposa dele me vendo? Mas o que o Rodrigo está aprendendo nas lives e no Evangelho? Compreensão essa, Evangelho é necessário para todos nós. Mas a mudança moral é a luz que chega a nós. Viver o Evangelho é viver essa alegria maravilhosa de se modificar. É tão bom encontrar alguém e falar assim, nossa, Rodrigo, mas é você? Alex nunca falou isso para mim. Mas é você, Rodrigo? Mas como você mudou, como você está diferente. Esse é o papel da religião. A religião, onde você está, é para se modificar. A religião não é para impor, chegar em casa e impor para o próximo. Você tem que ser espírita, você tem que ser da Umbanda, ou você tem que ser do Candomblé, ou você tem que ser de outras religiões, judeu e outras mais. Religião é para mim. Religião é eu me ligar a Deus, é eu me modificar. Nossa, Rodrigo, você fala tão bonito assim, mas eu chego em casa, tem umas pessoas que me deixam tão nervoso. Aí que está o aprendizado. Primeiro, vamos amar nesse Natal agora, já que Natal é todos os dias da vida nossa, aquele que está perto de nós. Aquele que chega perto de nós. Aquele que não gostamos.
Mas é tão difícil amar aquele que não gostamos, mas que eu faça uma oração para ele. Que eu faça hoje da minha vida um significado novo para ele. Que ele possa me olhar e ver um irmão diferente, um amigo diferente, um ser cristão. Mas vivendo Jesus, antes e depois dele, estamos aprendendo que sempre a paciência, a humildade, a caridade vence tudo. O amor é a lei eterna entre nós. O amor é que nos modifica. Não adianta a braveza, não adianta uns xingamentos, não adianta sair de si. O mais importante é você ser humilde. O mais importante é você olhar para dentro de você e ver que está tendo uma mudança. Rodrigo, você fala essas coisas, mas eu fico pensando, e quando eu desencarnar? Me dê um exemplo sobre isso. Se eu desencarnar hoje, vamos dizer então que o Rodrigo é apegado às coisas materiais, ao telefone da moda, ao carro da moda, à camisa da moda, briga com o Alex, briga com a Aline, briga com todo mundo aqui. Como que ele vai sair desse corpo? Como que ele vai sair da vida dele? Porque o que eu sou aqui hoje, eu vou ser depois. Mas se eu sou apegado às coisas materiais, eu vou sofrer. Por quê? Porque o meu corpo não é meu, o meu celular não é meu, o meu filho não é meu, a minha esposa não é minha, o meu marido não é meu. Tudo que nós temos nessa vida é emprestado por Deus. Tudo. Nós somos usufrutuários. Não tem aquele velho ditado que caixão não tem compartimento para levar joias? Tão antigo, mas tão bem falado antigamente. Nós não vamos levar nada. Rodrigo, o que eu vou levar então? A minha moralidade, os meus conhecimentos e a minha bondade. É isso que eu vou levar. Não pode servir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Mamão, Rodrigo, me dê um exemplo. As coisas materiais. Rodrigo, e essa questão das desigualdades da riqueza em nossas vidas? Como você explica isso? Como que você entende isso? Nós nascemos pobres, nascemos ricos. Nós já tivemos várias vidas, várias culturas, várias raças. Já fui homem, já fui mulher. Mas como assim a desigualdade das riquezas? Às vezes aquele que tem um pouco de conhecimento e sabe investir seu dinheiro, ele vai ter mais dinheiro. Mas aquele também, às vezes, que não tem, também é um aprendizado para ele. Mas aquele que tem dinheiro, tem que aprender a ajudar o próximo. E aquele que não tem dinheiro também, pode fazer o bem. Ah, Rodrigo, mas eu só acho só que os ricos são orgulhosos. Só os ricos são orgulhosos? Não tem pobre orgulhoso? Será que não tem outras encarnações? Que nós já fomos ricos e ricos e usamos o dinheiro de forma errada? Rodrigo, você pode ir além disso? A beleza também. Ah, eu adoro malhar na academia. Nossa, que legal, é bom para a saúde. Cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. Mas se eu esqueço de cuidar da minha alma, o que adianta ter um corpo maravilhoso? Ser um Deus grego, mas não ter o sentimento de amor. Ser uma pessoa chata, uma pessoa que não ama, uma pessoa onde chega e ninguém quer conviver comigo. Rodrigo, você está querendo dizer que os bens que temos que acumular em nossas vidas são o interior? Sim, esse é o bem que nós temos que acumular. Não adianta nada o externo. O externo é passageiro na terra. A nossa vida é passageira na terra. Compreendemos, amamos, aprendemos com o Evangelho de Natal, aprendemos com Jesus. Jesus sempre toca os nossos corações. Jesus sempre nos chama para a vida nova. Olhando agora aqui, olhando todos vocês, será que já não conhecemos de outras vidas? Será que já não se falamos em outras vidas? E às vezes, será que algum de vocês não foi meu irmão, minha mãe, ou meu tio, ou meu pai? Não sabemos, mas um dia saberemos. Viver o Evangelho é a transformação completa. Viver o Evangelho é amar a todos indistintamente e perdoar a todos indistintamente também. Alegria essa que muitos que seguiram Jesus hoje sentem. Alegria essa que eles, mas também nós podemos amar. Imagina agora aqui olhando para a Lúdia, lá no fundo lá, pensando nela. Será que ela não pode ter sido alguma coisa da minha família anteriormente? Será que não pode ter sido meu amigo, ou minha amiga, ou minha irmã em outras vidas?
Agora vamos mais além. Essas pessoas que ficam nos semáforos, na rua, pedindo alguma coisa para nós, e nós viramos a cara às vezes e fizemos que nem conhecemos. Será que ele não pode ser meu irmão também? Agora, será também que eu posso passar por ele, mesmo não tendo dinheiro, não tendo bens, e falar para ele assim, que Nossa Senhora te ilumine, ou que Deus te abençoe? Ou às vezes eu chego no trabalho, vejo uma faxineira, eu nem olho para ela. Ó, o orgulho enrustido. Eu me sinto melhor. Mas melhor em que eu sou? Nessa semana no Mediúnico, muito lindo, um irmão que não tinha nada, foi recebido, mas com muita luz, pela espiritualidade. Andava na rua sem nada, puxando o carrinho dele, trazendo as coisas dele. Mas ele tinha tanta luz. Às vezes aquele irmão que nós passamos está limpando o nosso chão, é nosso irmão. Ou às vezes aquele que está no semáforo, é nosso irmão também. Que passa por nós, tem muito mais luz do que nós. Ah, Rodrigo, está falando sério? Estou falando sério. Às vezes vamos encontrar pessoas que têm muito mais luz do que nós e que não precisam mais das coisas materiais. Não precisa de uma camisa, não precisa de um celular, não precisa de um carro, não precisa de uma casa. Rodrigo, mas isso não é necessário? É necessário. Se você tem tudo isso, ajude o próximo. O Natal é para isso. O Natal não é dia 25, é todos os dias de nossa alma. É todos os dias do calendário. Rodrigo, eu não tenho nada. Opa, mas tem tanta hoje ONG, tem a CELP, tem tantos lugares para trabalhar. Será que eu não posso sair um pouco da internet, do WhatsApp e vir trabalhar aqui em outros lugares? Caminhada essa que Jesus nos chama sempre. Mas compete a nós a caminhar. Compete a nós aprender. Compete a nós seguir o nosso caminho. Às vezes pensamos, mas eu sou tão iluminado. E eu falo assim para vocês. Eu estou tentando nessa vida, o Alex me conhece, ser cristão. Tem muitas barreiras no meu coração ainda. Tem muitas barreiras que eu preciso passar. Tem muitas vidas que eu já tive aí atrás que são aprendizados para mim. Rodrigo, você falando de Jesus, falando de tudo isso, e aquelas pessoas que gostam de ficar denegrindo a imagem da outra, colocando a outra para baixo. Vocês imaginam agora, eu olho para o Alex e começo a falar mal dele. Começo a colocar ele para baixo. Começo a lançar fake news no WhatsApp, na internet. Sem contar que isso é crime no nosso código. Mas eu começo a fazer isso com ele. Vocês já imaginaram a energia que eu mando na vida dele? Vocês já imaginaram a energia que eu coloco nele? Agora, se ele não está bem de cabeça, se ele está triste, está meio depressivo, e ele recebe isso e eu faço ele cair. E por algum momento na vida dele ele comete o suicídio. Rodrigo, suicídio pode ser feito em nenhum momento. Nem animal, nem nós, nem ninguém. Quem tira a vida é Deus. E quem dá a vida é Deus. Jamais desistimos da nossa vida. Dores maiores chegam a nós, mas dores necessárias para a nossa reforma moral. Jamais posso tirar minha vida, jamais posso desistir da minha vida. Agora imagina eu jogando tudo isso para ele e ele faz isso. Você é responsável, Rodrigo? Sim, eu sou responsável. Se eu sou uma pessoa muito bonita e destruo a vida ou uma família, eu sou responsável. Para os jovens hoje que utilizam a internet, o WhatsApp, se vocês lançam fake news, se vocês destroem vidas, vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis pelo que fazem. Se vocês incentivam o suicídio, que é um pecado, que é um erro, vocês são responsáveis por cada um que cai. Rodrigo, é omissão. Se eu não faço o bem, eu sou responsável também pelo bem que eu não faço. Rodrigo, tem como eu não fazer o bem? Não. Todos nós temos nossos débitos do passado, que não é para se culpar, é para agradecer. Porque através dele hoje, nós estamos hoje voltando para a doutrina do Cristo. Através desses erros, encontramos irmãos do passado, que nos fazem caminhar para frente. Através desses erros, vivemos o Evangelho com Jesus de uma forma transformadora. Quando transforma, às vezes vem pela dor. Ah, mas eu não quero, eu não aceito minha mediunidade, mas você pediu. E como pediu, gente? Mas chega aqui, o mundo chama a atenção de novo. Vem para o mundo, Rodrigo. Vem para a Netflix, vem para os celulares, vem para o videogame. E nós esquecemos o que viemos fazer. Ser médium não é só na mesa mediúnica, é todos os dias de nossa vida.
Ser médium é na rua, é aqui, é com o Alex, é com a Aline e é com outros que eu conheço aqui também. Se eu não me modificar, tem coisa errada. Rodrigo, e o que você me fala dos desprendimentos dos bem terrenos? Se desprender dos bem terrenos é uma evolução sua. Se você tem, ajuda. Se você não tem, não se apegue. Por que, Rodrigo? Porque na próxima vida você pode ter. Ah, mas eu adoro o poder, adoro a fama. E eu falo para vocês, que poder e fama é essa? Que você não tem sossego na tua casa. Que poder e fama é essa? Que você não pode chegar no aeroporto ou no ônibus e não ter sossego. Não é melhor ter o que você tem hoje? Não é melhor fazer o que você pode fazer hoje por você e pelo próximo, aonde você está? Eu me preocupo tanto com o mundo, mas tem um mundo que esquecemos, o nosso mundo interior e o nosso mundo familiar. Se eu não amar quem está na minha casa, como que eu vou aprender a amar o que está lá fora? Tudo é uma ligação que se faz entre nós. Tudo é um aprendizado necessário. Tudo nos vem para modificar. Aquele que vive o Evangelho, que aprende, ele se toca num ponto só, a mudança interna. E quando eu mudo internamente, eu mudo todo o meu ambiente, eu mudo todo o meu país, eu mudo todo o meu bairro, eu mudo todo o meu mundo. Por isso que o Evangelho hoje se expande de uma forma tão rápida que nem imaginamos. Mas hoje precisa de bons trabalhadores, trabalhadores que se modificam, trabalhadores que não só falam, não só leem, mas praticam o que estão aprendendo. Aquele que olha para o outro sem cobrar do outro, porque do momento que eu cobro do Alex alguma coisa, eu tenho que ser melhor que ele. Do momento que eu cobro de alguém aqui de vocês, eu tenho que ser melhor que vocês. Agora, sabedoria divina é essa que me modifica, que me traz a paciência. Rodrigo, e se o Alex errou? Coitado do Alex hoje, gente. Ele está até olhando para mim rindo, ó. Coitado, pegando de presente. A Aline já quase foi embora já, até vi já ela lá, né? Mas, vou fazer de conta que eu começo a cobrar o Alex, porque ele está errando. Por que eu não amo ele numa mesa mediúnica? Por que eu não chamo ele e converso com ele, mas não desisto dele? Do momento que eu expulso ele de uma mesa mediúnica, será que eu não sou obsessor? Ou será que a minha lei, errônea, entre aspas, está sendo a lei de amor? Está sendo a lei de caridade? Porque eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Hoje ele errou, mas amanhã sou eu. E todos nós somos imperfeitos ainda. Todos nós somos ainda iniciantes no cristianismo. Temos várias e várias vidas, mas somos iniciantes. Humildade e caridade, esse é o caminho de todos nós. A lei de amor, essa lei de amor toca todos os nossos corações. Todos nós aqui amamos, desde um cachorrinho, desde as coisas materiais. Mas quando a lei de amor toca o teu coração, você começa a ver tudo diferente. Você começa a ver o Natal todos os dias do ano, 365 dias. Você começa a se reconhecer e a se amar também. Rodrigo, eu tenho que me amar? Tem que se amar. Rodrigo, eu tenho que falar não às vezes? Com educação, respeito, sim. O não também é uma caridade. Porque se alguém me tentar levar ao erro, eu tenho que falar não. Por quê? Eu tenho o Evangelho dentro de mim. Agora, se eu vou junto no erro, eu sou responsável também. Eu sou responsável pelos meus atos. Agora, do momento que eu começo a amar, a me compreender, eu amo vocês, amo todo mundo, mas também entendo o erro de vocês, como vocês também vão entender meu erro. É um ajudando o outro a crescer. Por isso que vivemos em comunidades. Por isso que é tão importante a sociologia. Por isso que é tão importante a vivência de nós mesmos. Trazendo a filosofia, somos aprendizes. Trazendo conhecimento, conhecimento praticado, não conhecimento só falado. Hoje vemos na internet várias e várias gentes falando, mas a vivência é essencial. Eu posso ter uma rede de 1 milhão de pessoas me olhando nesse momento, mas se eu não mudar alguma coisa em mim, eu volto para lá como eu cheguei aqui. E a minha dor é maior ainda. Conhecendo e vivendo essa vida, uma palavra eu digo: a lei de amor é a transformação. A lei de amor é a caridade. A lei de amor é o conhecimento. A lei de amor é a bondade. Aquele que se liga a Deus é pelo bom sentimento.
é pela vivência, é pela alegria. Rodrigo, onde está Jesus? Está no abraço da sua filha em você? Está no carinho de quem fala de Jesus e vive? Está nas casas onde há caridade? Está na mão de uma professora? Jesus sempre está perto de nós. Jesus sempre vai conviver conosco. Jesus sempre vai nos amar. Jesus sempre vai nos levantar das nossas dores e depressão. Mas tudo compete ao nosso coração e à nossa vivência. Eu tenho um Evangelho. Nessa vida eu estou como espírita. Nessa vida eu tenho o nome de Rodrigo. Então que eu aprenda a amar o outro como ele é. Que eu aprenda a reconhecer que o outro pode errar. Que o outro em 1 segundo ou 10 segundos na minha casa, ele tem o direito de errar. Mas que eu tenho o direito de compreender. Do momento que eu fico nervoso com alguém, opa, tem coisa errada. Porque é sempre assim, né? Ninguém pisa no nosso calo, né? Todos nós somos perfeitos. Mas eu vou conhecer quando alguém mexe comigo alguma coisa. Quando alguém trabalha o meu pensamento em alguma coisa. Ou quando alguém me machuca. O verdadeiro cristão espírita, ele sabe, compreende, silencia na humildade. Mas também sabe falar no momento certo. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, do momento que eu briguei com o Alex e ele brigou comigo, nós dois somos iguais. Agora, do momento que eu vou brigar com ele, ele silencia, opa, o Alex mudou alguma coisa. Se ele mudou alguma coisa, opa, eu fico aquela interrogação na cabeça. O que será que ele está fazendo? Será que ele está dando palestra lá na CELP, lá com a Lud, escondida, eu não estou sabendo, né? Nesse momento eu vejo que alguma coisa tocou ele. E nesse momento, passando 2, 3, 4, 5 dias, eu vou conversar com ele. Alex, como que você ficou pacífico desse jeito? Ele vai falar para mim, eu estou lá na CELP, lá com a Lud, lá. Opa, eu vou com você também. Então a caridade, ela é transformadora. A caridade é luz para aqueles que estão vendo. A caridade, ela toca o nosso coração. Religião não é para ganhar bens materiais. Religião é para me modificar. Religião não é para mim ficar rico. Religião é para mim ficar rico. Rico não, no caso. Religião é para minha alma ser melhor. Religião não é dinheiro. Porque dinheiro fica na terra. Religião é ligar a Deus de uma forma que eu olhe para todos vocês, mas eu esteja feliz quando eu voltar para o meu verdadeiro lar. Aqui é como uma estação de trem. Eu estou vivendo, estou aprendendo, mas nessa vida eu não estou mais no automatismo da vida, como em outras eu já tive. Nessa vida eu estou caminhando com o Evangelho de Jesus. Então eu tenho que aproveitar o máximo de tempo. Eu tenho que educar a mim primeiro, porque educando a mim, eu consigo educar todos os outros que estão lá fora. Sabedoria essa que Jesus nos ensina sempre. Amai o próximo como a si mesmo. Espírita, amai-vos, depois instruí-vos. E nós esquecemos às vezes. E ficamos só nos instruindo, mas não praticamos o amor e a caridade. Moralidade é amor. Moralidade é caridade. Moralidade é renovação. Rodrigo, me diz uma coisa, alegria também é caridade? É caridade. Vocês já ouviram falar de algum trabalhador de Jesus que trabalhava triste? Eu nunca vi nas obras. Então que nós possamos, seja no passe, seja no mediúnico, seja onde estivermos, sorrir para o próximo. Pergunta como o outro está. Pergunta se o médium está bem. Não só cobre. Cobrar não é nosso mais. Quem somos nós para cobrar alguma coisa do outro? Mas que nós levamos alegria onde estivermos. Que nós levamos a alegria do Evangelho, a felicidade. Que nós levamos o Natal interior dentro de nós. Que nós levamos a felicidade, o sorriso, uma brincadeira sadia. Que nós levamos o conhecimento que nós temos hoje. Mas que nós possamos olhar para dentro de nós, no final do dia e falar, hoje eu fiz uma boa ação, hoje eu fiz uma caridade, hoje eu olhei para a Lud, olhei para o Alex, para a Aline e para outros mais aqui que eu conheço, mas eu estou feliz de ver eles me olhando aqui hoje. Quantos dos nossos mentores estão aqui, nossos anjos da guarda agora, estão felizes por não estarmos em outros lugares? Quantos mentores estão aqui, familiares, que nos acompanham e se alegram que nós hoje estamos querendo aprender com Jesus.
Seguir Jesus é viver nos atos um mestre amado. E para finalizar, que nós possamos agradecer a Nossa Senhora, a Deus e a Jesus, por esses momentos do Evangelho. Agradecer por tudo que nós temos e pela alegria de viver. Nunca desistamos da nossa vida. Tudo às vezes pode parecer difícil, mas Deus sempre está nos ajudando. Os nossos mentores sempre vão nos amar e sempre vão nos elevar a Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Gente, eu faço brincadeira com o Alex, porque eu conheço ele, pelo amor de Deus, viu? Não vai pensar que eu estou sendo maldoso com ele, não. A Aline também, ó. Lute, passar pro Alex aqui. Licença. Nada que eu não mereça também. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. São dias difíceis e duros, de perdas, medos e danos. Cenários confusos, escuros, distâncias, barreiras e enganos. Na escuridão que se espalha, na incerteza que avança, a falange do Cristo trabalha, em ondas de paz e esperança. Nada foge ao plano divino. Lembremos daquele menino que humilde nasceu em Belém. Escolheu o local mais singelo, fez da cruz o recado mais belo. Nada impede a vitória do bem. Esse poema eu acho que representa bem o que eu vou falar aqui, porque ele fala um pouco da realidade atual, que é realmente um tempo complicado, um tempo às vezes obscuro, de muita contradição, de muita polarização em todos os campos, mas fala também da esperança, de que a falange do Cristo trabalha sempre, e de que nada foge ao plano divino. É muita inocência nossa achar que algo deu errado. Algo sempre dá certo porque tem Jesus no leme. Tudo está planejado há muito tempo, inclusive para o Brasil. Cabe a gente aumentar a nossa fé, criar uma couraça de fé para enfrentar esses tempos. Assim, acerenando os nossos corações e as nossas mentes, a gente passa a ser luz num tempo de tanta escuridão. E no final a poesia fala: nada impede a vitória do bem. E pensando nisso, quando o Rodrigo propôs o tema, eu quis falar da lei de progresso. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, traz, acho que na terceira parte, as 11 leis divinas. Lei da adoração, lei da justiça, amor e caridade, lei da reprodução, da destruição, da conservação, e traz a lei do progresso. São 11 leis divinas e, portanto, perfeitas e imutáveis, ao contrário das nossas. Essas leis não dá pra gente derrogar, não dá pra gente trocar, mudar. E quando a gente, de alguma forma, infringe alguma dessas leis, há dois aspectos bem interessantes. O primeiro é que não é natural, porque elas são naturais. E como a consciência divina está gravado em cada um de nós, quando a gente infringe uma lei divina, não é natural para a gente. É algo que parece que não está certo. E é algo que vai ter consequência. Porque tudo é ação e reação. Tudo é semeadura e colheita. Então a gente começa a pensar: se eu errar, eu vou ter consequência do meu erro, nessa ou em outra vida. No entanto, se eu plantar o bem aqui, eu vou colher amor. Então a gente consegue mudar o ciclo da nossa existência. Eu não digo nem dessa vida. A gente consegue mudar, tendo esse tipo de pensamento, uma série de existências nas quais a gente teve por muito tempo dormindo, só existindo, sem realmente fazer a nossa essência, que é o que o Rodrigo falou tão bem, a caridade, que é o amor em movimento. E o que diz a lei de progresso? Basicamente, que o progresso é imparável. Se a gente pegar a construção da Terra desde o começo, desde aquela massa gasosa, solidificação de alguns gases, criação das primeiras bactérias, evolução dessas bactérias para alguns invertebrados, evolução dessas espécies para os primeiros vertebrados, a gente vai ver que é toda uma cadeia lógica que a biologia explica muito bem. E esse progresso ele é nítido e ele é imparável. A gente começa a entender também que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá o livre-arbítrio.
inclusive para tentar obstacularizar de alguma forma esse progresso. E nós por muito tempo agimos assim. Só que o progresso ele vai passar, de uma forma ou de outra. Esse obstáculo vai ser retirado. E o que vai ficar com esse ser, eu, Rodrigo, que por tanto tempo obstacularizou o processo? Vai acontecer o que vai acontecer com todos de nós. Porque a gente diz que a doutrina espírita não tem dogma, realmente não tem. Mas se a gente imaginar um único dogma, Lúdio, para a doutrina espírita, é que todo mundo vai chegar à perfeição relativa. Do átomo ao arcanjo. Isso vai acontecer com todos de nós. Uns vão demorar mais, outros menos. Mas isso vai acontecer. Porque é uma lei de progresso. É uma lei imutável. É uma lei divina. E aí a gente começa a entender que está tudo encadeado e está tudo previamente planejado. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar na própria codificação da doutrina espírita. A espiritualidade diz, por exemplo, que Napoleão foi um dos grandes seres que tiveram um planejamento encarnatório para ajudar demais na codificação da doutrina. Ele tinha inclusive um papel ainda maior, só que Napoleão, por conta das grandes vitórias que teve, acabou se perdendo no egoísmo e no orgulho. No entanto, ele fez algo que foi de extrema importância, que foi separar a Igreja Católica do governo da França na época. Antes havia uma fusão e a gente imagina a dificuldade que o Espiritismo teria para ser criado com uma união entre Igreja na época e Estado. O próprio Kardec revela que a espiritualidade disse para ele que ele era um dos indicados para fazer a codificação, mas que se ele falhasse havia mais 2 já encarnados aptos para a tarefa. Kardec conseguiu fazer. Então a gente começa a ver que o progresso ele já tem saídas e alternativas para seguir, independente de algum obstáculo, alguma falha humana, algum erro de algum espírito ainda imperfeito. E aí a gente só consegue entender, principalmente essa questão da misericórdia divina, do progresso até do próprio indivíduo, intelectual e moralmente, se a gente pensar na reencarnação. A gente não consegue entender esse progresso de um Hitler, por exemplo. Mas a gente consegue entender se a gente pensar aquela como uma única vida de Hitler, numa existência toda, uma vida na qual ele cometeu muitos erros, mas que a gente entende que ele vai cometer gigantescos acertos mais à frente. A gente sabe, por exemplo, que Gandhi, aquele grande líder da libertação indiana, ao desencarnar, se ofereceu para ser o mentor de Hitler, resgatar Hitler e fazer a redenção dele. Então está tudo planejado e Deus está à frente de tudo. E aí a gente começa a pensar, mas que progresso é esse? Eu sou ali do fim da década de 70 e a gente pensa, não era uma vida muito mais tranquila antes? E a gente vê a vida corrida de hoje, tudo que acontece, e a gente tem uma sensação, por um momento, de que está retrocedendo, de que o mundo está retroagindo. Você fala, mas não era assim, não tinha essa violência, não tinha essa rapidez, não tinha essa dureza nas relações. Mas se a gente pensar numa figura maior, a gente começa a ver a evolução. Se a gente pensar lá na Idade Média, por exemplo, quantos de nós estivemos encarnados ali, ou açoitando ou sendo açoitado? E aí sem ter qualquer alternativa de recorrer, porque a própria igreja, na época muito poderosa, estava ligada aos senhores feudais. Quantos absurdos nós cometemos naquele tempo? Se a gente pensar o nazismo e todas as suas mazelas, o nazismo é de 45, gente. É muito próximo. Não é uma geração anterior, é essa geração. E foi aceito como algo relativamente normal na sociedade alemã. E aí a gente pensa, e eu vou falar um pouco disso mais à frente, na dor ou no episódio até como um resgate coletivo de um povo para possibilitar o progresso daquele povo. Se a gente pensar o que as chagas do nazismo fizeram com o povo alemão, em matéria de diminuir o orgulho, de praticar a humildade, né? E hoje é inegável o avanço da Alemanha. Então a gente começa a ver mecanismos para que o progresso aconteça. A dor é um deles, eu vou falar disso um pouco mais à frente. A própria questão do racismo.
Ele ainda está na nossa sociedade de hoje, mas é muito menos do que antes. Em 1968, uma jovem negra foi estudar numa universidade americana e a faculdade foi quase incendiada. 68, é muito próximo. A Universidade de Ole Miss. E aí, o próprio Livro dos Espíritos vem trazer o aspecto do progresso intelectual e do processo moral, tanto dos povos como dos indivíduos. E aí diz que o equilíbrio é como se fosse um avião com as duas asas. As asas do progresso intelectual e a do processo moral. Hoje em dia, o planeta, ele voa assim. A asa intelectual turbinada, fazendo academia todo dia, tomando whey protein. E a asa moral desnutrida, né? Sendo machucada todos os dias. Porque é muito mais fácil a gente progredir intelectualmente. A gente vê a evolução, por exemplo, vamos pensar como povo, a evolução da Coreia do Sul, que investiu maciçamente em educação. E hoje tem um povo altamente educado, com as melhores médias. Se a gente pensar espiritualmente, vamos imaginar um espírito que precisa evoluir demais intelectualmente. E a gente reencarna ele numa família com muitas condições financeiras e que possibilite uma grande educação. Aquela encarnação para aquele espírito vai possibilitar um ganho intelectual absurdo. Se a gente pensar isso para uma encarnação, para um avanço moral, é muito mais difícil. Quanto tempo nós estamos tentando avançar moralmente nas nossas encarnações, com todas as condições que a gente tem dificuldade? Por quê? Porque avançar intelectualmente é uma construção. Você constrói e você solidifica em você aquele ensinamento. E aí o espírito não perde nunca. Ele vai relembrar só nas outras encarnações. Daí a grande quantidade de crianças que têm certa facilidade com algumas matérias, até com instrumentos musicais. Já o crescimento moral, infelizmente, é uma desconstrução. Porque a gente construiu por séculos o nosso homem velho, cheio de erros, de falha, de orgulho, de egoísmo. E hoje é muito difícil a gente se desconstruir, para a gente angariar esses novos valores, essas novas virtudes. Porque é uma luta da gente com a gente mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E a nossa herança sim é uma herança maldita. A gente vê muito político falando isso, né? A nossa herança é uma herança maldita, feita por nós mesmos. Mas a gente tem todas as ferramentas para mudar isso. A partir de hoje. O pessoal falava, qual o melhor dia para plantar uma árvore, né? É 30 anos atrás. E o segundo melhor dia? É hoje. É mais ou menos a história que a gente tem com a nosso próprio progresso moral. E aí o progresso intelectual ele avança também porque a ambição do homem leva a isso. E isso é importante, isso não é ruim. A gente quer ter uma casa melhor, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa, a gente trabalha, a gente se dedica. O nosso espírito vai angariando disciplina. Isso é bom. Ao longo dos séculos isso foi bom. Desde a invenção do fogo, desde as invenções que hoje possibilitam que a Terra esteja nesse panorama atual, pronta para a grande alavanca moral, que é a transição planetária, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. E junto com essa ambição, com essa ganância de querer mudar, o homem vai se dedicando, vai ampliando e ele vai também adquirindo maior esclarecimento. Para que quando nos momentos de dor, e todos têm momentos de dor aqui, porque todos estamos na mesma sala de aula, e aí a gente pensa no tanto que Irmã Dulce sofreu aqui, no tanto que o Chico sofreu, né? Grandes figuras da história que fizeram bem de uma forma. Zilda Arnes, que morreu da forma como morreu, né? Para quando chegar a dor, ter um mínimo de esclarecimento para possibilitar daí sim o progresso moral e a conexão com Deus. Porque quantos de nós não viemos para uma casa espírita depois de um momento de muita dor? Ou quantos de nós não procuramos uma conexão com Deus, mesmo em outras casas, em outras religiões, no momento de dor? A nossa evolução vai assim e a gente vai fazendo uma espiral. E aí Deus, por misericórdia, coloca barreiras à dor, para que a gente bata na dor e volte para o caminho. E possibilite também o avanço. Com o tempo, essa nossa espiral fica cada vez mais curta, a gente se desvia menos do caminho. E a gente começa a trilhar uma
uma senda muito mais reta para a nossa evolução. E aí, com essa evolução intelectual, pensando nos povos, a gente tem algumas figuras de sociedades altamente intelectualizadas, altamente evoluídas, mas ainda muito pobres moralmente. O Cláudio, antes lá do Lins, ele fala que teve um sócio americano e ele não conseguia entender a caridade que era feita, o trabalho assistencial que era feito ali no Lins de Vasconcelos. Porque para ele, tendo nascido americano, e aquela ideia do sonho americano, né, de que se você trabalhar, você vai ter, ajudar aquelas pessoas era condená-las ao comodismo, à preguiça, à indolência, porque na cabeça dele, e isso é quase que comum em algumas sociedades mais evoluídas no sentido material, que se você trabalha, você vai ter. Se você não tem de alguma forma, é por causa disso. Isso é porque a gente ainda está muito arraigado na gente a ideia da caridade material só. Quando a espiritualidade define a caridade em 3 coisas que de matéria não tem nada: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A única coisa que algumas casas fazem é que a gente não pode falar de Jesus, assim como não pode falar de matemática, não pode dar aula de violão, para quem tem a barriga roncando, para quem está preocupado com a criança que não tomou a janta de ontem, né? E aí tem essa questão do alimento, essa questão do auxílio, para incutir de alguma forma carinho, afeto, doçura, brandura, Jesus. E o americano não conseguia entender isso. Por outro lado, tem toda a situação de que é o papel que o Brasil está talhado para ser, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Livro do Chico, do Humberto de Campos. Humberto de Campos diz isso. Conta toda a história de Ismael, governador do Brasil, e que Jesus escolheu essa terra, esse território. Fala inclusive de toda a luta da espiritualidade para que o formato do Brasil fosse esse. Porque se a gente analisar, é inacreditável que, cercado de Espanha por todos os lados, Portugal tenha conseguido manter uma terra tão grande, muito menor que a Espanha, sendo Portugal muito menor que a Espanha. E ele explica toda a luta da espiritualidade para manter o Brasil dessa forma, porque aqui seria o hospital do Cristo, o hospital de almas. E a gente começa a falar, mas como é que o Brasil vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se a gente é como a gente é? É justamente por a gente ser como a gente é. Quantos espíritos tiveram que vir para cá para sofrer, para olhar para o outro e para se redimir? E que em gratidão continuam aqui servindo, ajudando, auxiliando. Não é à toa que muitos dos que ajudaram na codificação da doutrina, na próxima encarnação vieram para o Brasil para encarnar aqui. O Brasil tem um grande papel no mundo. Haroldo, uma vez, comentou que às vezes os espíritas ficam muito interessados em quem foi Judas, foi mesmo Joana d'Arc na outra encarnação, e Chico é mesmo encarnação de João Evangelista, será que ele foi Kardec? E Haroldo fala que na verdade os centros espíritas, eles tinham que se preparar para receber tantas almas em aflição e dar para elas esperança, serenidade e fé. Essa é a grande missão do Espiritismo hoje, nesse tempo. Se a gente pensar em pandemia, se a gente pensar nas guerras, na guerra que acontece hoje, o Espiritismo tem que estar pronto em cada casa para receber, acolher, dizer que nada foge aos planos do Cristo, que toda dor que chega para nós é nossa, é justa e é necessária, e que a gente tem que entender essa dor para se transformar, como o Rodrigo falou. E se transformando, a gente ilumina quem está à nossa volta. Nós somos pequenos operários do Cristo aqui, todos nós, encarnados no Brasil, conhecedores nem da doutrina, do cristianismo. Nós somos faróis de luz num tempo de escuridão. Todos nós somos porta-vozes da esperança. Quantas pessoas recorrem a nós diariamente? Às vezes em silêncio, às vezes num olhar, pedindo socorro no momento de angústia, agoniado com tudo que acontece, sentindo energia, que a gente sabe, né?
A energia que paira hoje sobre o Brasil. E qual que é o nosso papel? Justamente falar, calma, tá tudo certo, vamos fazer a nossa parte. Vamos iluminar quem a gente pode. Todos nós somos capazes disso. Nessa situação da gente passar séculos dormindo, eu vou falar outra poesia rapidinho aqui. Sabemos-nos todos doentes, num tempo difícil e vão, por tanto tempo carentes vivendo em automação. Vem então o momento de prova, e aflitos rogamos aos céus, buscando uma boa nova, buscando a presença de Deus. Nos voltamos para dentro de nós, tentando ouvir sua voz a dizer que o socorro já vem. Nessa busca por dentro da alma é onde encontramos a calma e a cura na força do bem. Isso eu escrevi na pandemia, com certeza com a ajuda dos amigos, né? Justamente para falar que todo mundo aqui é doente. Todos nós aqui somos assistidos, necessitados, loucos por amparo. Só que nesse processo de cura nossa, uma das principais ferramentas é sair da gente e olhar o outro. E tentar ser ombro, tentar ser colo, tentar ser, como eu disse, porta-voz da esperança. E aí muitas vezes, como eu falei anteriormente, vem a dor para viabilizar o progresso, como veio na Alemanha, ou como vem na gente às vezes. E aí a gente procura uma casa espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, e fala, eu preciso de alguma coisa. Tá muito ruim, eu não estou aguentando. E quantos de nós, numa música, numa frase, num vídeo que alguém mandou no WhatsApp, numa mensagem, a gente não foi tocado? A gente falou, meu Deus, é isso, ó a resposta. Porque ela vem, a resposta vem. E a gente pode ser esses transmissores dessas mensagens. Porque, como o Rodrigo falou, a gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo. Às vezes é tudo que a pessoa precisa. Um áudio dizendo, bom dia, pensei tanto em você essa semana. Eu espero que esteja tudo bem. Eu queria dizer tanto que isso é importante para mim. Eu gosto tanto de você. Todos nós podemos ser multiplicadores de amor. A gente tem hoje ferramentas incríveis que a gente não tinha antes. Só basta a gente usar da maneira correta. A gente sabe também que a gente está num tempo de transição planetária, onde a Terra vai passar do mundo de provas e expiações, onde o mal de alguma forma ainda sobrepuja sobre o bem, e vai passar para um mundo onde o bem já vai ser muito mais visível. E a gente tem que ser ator, protagonista nessa reforma. A gente sabe que estão encarnando aqui espíritos muito evoluídos. A Terra sempre teve missionários, 5, 10 por geração. Hoje são 200 mil. Hoje tem Emmanuel, guia do Chico encarnado. Joana, guia do Divaldo, diz que já está pronta para encarnar. A espiritualidade fala de São Francisco de Assis reencarnando novamente. Ninguém segura um espírito desse. É muita luz. É muito potencial para guiar e para conduzir. Essa mudança vai ser visível logo no mundo. Vamos ser atores, protagonistas disso. Jesus espera isso da gente. Todos nós encarnados, ainda mais no Brasil, nós temos um pacto com Cristo de sermos melhores e ajudar nessa transição planetária. O mundo, como há uma lei de progresso, ele age em ciclos. É chegado esse ciclo da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora na vinha de Jesus, para poder trabalhar, dar esperança, dar consolo. Muitas vezes é questão material que precisa, mas 90% das vezes não é. 90% das vezes é uma palavra, 90% das vezes é um olhar, 90% das vezes é o silêncio, né? E aí, pensando já no fim de ano, Carlos Drummond de Andrade, aquele poeta, ele fez uma poesia que eu gosto muito e que fala que foi muito sábio quem dividiu um ano em 12 meses,
porque a cada 12 meses a gente tem a possibilidade de um recomeço. Se a gente pensar bem, esse recomeço pode ser toda semana, pode ser a cada segunda, pode ser a cada dia. Uma página em branco para a gente escrever como a gente quer. E aí a gente faz todas essas promessas de ano novo, né? Desde vou comer melhor, até vou ser um pouquinho melhor. E aí a impressão que eu tenho é que é como se fosse o nosso planejamento encarnatório. Então o nosso mentor lá e a gente fala, me dá essa prova aqui. Aí o mentor, você não aguenta, joga aqui nas costas. O couro é grosso. E aí a gente quer encarnar, aproveitar uma encarnação e fazer 300, né? Numa só. É um pouco assim no fim de ano, que a gente faz muitas promessas e várias a gente não consegue cumprir. Então que a gente possa aqui fazer um compromisso de, além dessas questões materiais, a gente pensar também, nesse ano novo que está batendo na minha porta, eu vou ser mais brando, eu vou ser mais doce, eu vou pedir aquele perdão que está entalado tanto tempo, eu vou perdoar aquela pessoa, porque o perdão também é libertação. Eu vou ser melhor em casa, o grande laboratório da minha encarnação. Quando a gente se transforma em pequenos núcleos, a gente vai ampliando essas janelas de oportunidade. E é impressionante como a gente fica mais atento, a gente muda o nosso olhar e a gente começa a enxergar essas janelinhas de oportunidade e os outros começam a ver na gente alguém em quem pode confiar para falar de um problema. E a gente vai multiplicando amor quando a gente se transforma. E como que a gente se transforma? O Chico, uma vez perguntaram para ele, Chico, às vezes a gente fala de determinadas situações ou atos de algumas pessoas e você nunca falou mal dessas pessoas. Aí o Chico falou assim, é que aos outros eu dou o direito de ser como são. E a mim eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Porque eu sei o que eu devo ser e ainda não sou. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu escrevi um poema que o Daniel... Não vou falar no passado não, que o Daniel gosta muito. Que na verdade é a luta da gente com a gente mesmo. Para que a nossa herança nas próximas encarnações seja cada vez melhor. Trago com sangue a espada, em minhas feridas abertas, tantas vidas desertas, insistindo na ilusão. Busquei tanto tempo vingança, sempre um novo inimigo, a cada batalha um castigo, uma dor para o meu coração. Cansado de tanta maldade, me dobro à luz que me chama, calo a voz que reclama, começo a ouvir o conselho. Chegou a hora da luta, e isso se faz necessário. Olho o meu adversário e vejo o meu rosto no espelho. No meio de todo o meu pranto, vejo o choro da terra. Entendo essa nova guerra, a convocação de Jesus. Soldado pequeno errante, me põe à luta do bem, lutando em mim mesmo também, tentando encontrar minha luz. Na redenção da batalha, sinto o amor que me invade, armado da caridade e do bem que Jesus nos deixou. Luto um conflito diário em minha própria trincheira, gravado em minha bandeira, o que devo ser e não sou. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.